A minha pergunta de hoje é: qual a tua vontade fixa? Qual a tua vontade fixa? O que acontece? O que acontece? Durante o ano, a gente começa com vontades, não é verdade? Durante o início de ano, normalmente janeiro, a gente começa janeiro com várias vontades. A gente começa janeiro com alguns desejos, com algumas promessas. E isso se perde no meio do caminho, isso se perde na primeira semana de janeiro, isso se perde na segunda semana de janeiro. E normalmente por quê? Porque talvez aquela promessa, aquele desejo, aquele sonho não era uma ideia fixa, era simplesmente uma vontadezinha, O que acontece? A gente começa o ano, certo? A gente começa o ano com várias vontades. E não tá errado. Quando eu falo isso, não é para te desanimar, para você não ter vontade de ano novo. Não é para te desanimar, para você não desejar ter ali mudança no ano novo. É justamente o contrário. Para você entender que essa vontade não pode ser uma vontadezinha, e sim uma ideia fixa. Você tem que ter uma ideia fixa. Será que aquilo que você queria em janeiro do ano passado não se passou de uma vontadezinha? Será que aquilo que você queria lá no ano passado não era simplesmente um desejo de início do ano? Não era simplesmente algo que, poxa, com a primeira tempestade deixou de existir? Existe uma frase que eu vou falar aqui pra vocês que eu gosto muito. É de Chá. O nome dele é Vivekananda, sobrenome dele. A frase é o seguinte: escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe seu cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Vocês entenderam? Eu vou repetir essa frase para vocês. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe seu cérebro, músculos e nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. O segredo, gente, está aqui. Eu preciso escolher uma ideia. Eu preciso ser bitolada na minha ideia. Eu sei que quando eu falo bitolada, as pessoas meio que causam repulsa, não é verdade? Meio que, poxa, isso é ruim. Bitolada vem assim, ó. Existe uma pecinha no trilho do trem. Existe o trilho do trem. Existe uma pecinha entre cada trilho, que é o que? A bitola. Aquilo ali liga os trilhos para não desencarrilhar, para não sair do lugar, para ficar ali, ó, fixo naquele lugar. Quando eu estou bitolada, trazendo uma comparação, quando eu estou bitolada, eu estou no mesmo trilho. Eu estou naquele mesmo caminho até chegar ao meu destino, até chegar à minha ideia. Eu preciso ser bitolada naquilo que eu quero, eu preciso escolher uma ideia, e viver, e pensar, e sonhar, e falar aquilo até aquilo acontecer. Então talvez a ideia, o desejo, a promessa que você pensou lá em janeiro de 2020 não foi tão forte, foi apenas uma vontadezinha. Estão me entendendo? Então quer dizer, olha só. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os meus filhos, eles estão assim, ó, mãe, eu quero
presente tal de Natal. Mãe, eu quero presente tal de Natal. Pai, eu quero presente tal de Natal. Olha só esse presente tal. Que presente que você quer de Natal? Olha isso aqui. Olha só, esse aqui que é o que eu quero. E eles falam isso, gente, sem brincadeira. É 24 horas. É 24 horas. Eles falam assim, mamãe, vamos lá comprar? Vamos lá comprar meu presente de Natal? Não, mas gente, é toda hora eles estão falando do presente que eles querem de final de ano. E por mais que eu fale, olha, você já ganhou isso, você ganhou aquilo outro, você fez assim, você fez assado, você fez... Eu falo um monte de coisa, não importa, tudo que eu falo, eles têm justificativa. E eles repetem, e eles repetem, e eles repetem a mesma coisa pra mim. Mamãe, eu quero o meu presente de Natal, eu quero esse presente de Natal, eu quero isso daqui. Aí eles entram no YouTube e mostram. Aí eles vão fazer alguma coisa e falam. A todo tempo eles estão falando porque eles estão bitolados nesse negócio. E eu te falo uma coisa, eu queria comprar um presente para eles de Natal? Não. A gente aqui em casa, na realidade, a gente nem tem isso assim estabelecido, a gente não tem essa tradição em casa e tá tudo bem com quem tem, tá, gente? É o nosso estilo de vida que a gente não é. Só que o que acontece? Gente, de tanto eles falarem nesse tal desse presente, nós vamos comprar. Por quê? Porque a força deles é maior do que a minha objeção. Você tá conseguindo me entender? Vocês estão me entendendo? Oi, Silvia, bom dia, meu bem. Tamires, Dani, bom dia. Gel, Franciele, Gislaine, Adriana, a gente foi entrando tanta gente. Bom dia, meus amores. Sejam muito bem-vindas aqui. Vocês estão me entendendo, gente? Então, assim, talvez aquele sonho, aquele desejo que você deixou guardadinho, talvez aquele sonho, aquele desejo que você deixou guardadinho, não aconteceu. Por quê? Porque não se tornou uma ideia fixa. Não se tornou algo bitolado que você fala, respira, sente, vive a todo tempo aquela ideia, Você me entende? Você precisa ser assim. E aí, o que acontece? Olha pra trás. Olha pra trás da tua vida. Olha pra trás. Na minha vida, olhando pra trás, eu consigo ver que as coisas que eu conquistei e que eu tenho orgulho são todas porque eu fui incansável, são todas porque eu fiquei em cima, são todas porque eu não desisti delas, eu fiquei incansavelmente em cima delas, ela se tornou uma ideia fixa na minha vida. O meu marido, ele até brinca, ele fala que eu sou pitbull. Eu começo uma coisa e eu fico naquilo lá até conseguir. Então você precisa entender esse seu desejo, esse seu sonho, isso que você busca, ela é uma ideia fixa ou ela é apenas uma vontadezinha? Uma vontadezinha que a hora que alguém te criticar você vai desistir. Uma vontadezinha que a hora que você passar necessidade você vai desistir. Uma vontadezinha que a hora que acontecer alguma coisa você vai desistir. Todas as coisas que eu não conquistei na minha vida é porque não passava de uma vontadezinha. Aquilo que eu coloquei como uma ideia fixa, aquilo que eu não mensurei esforços, aquilo que eu não liguei pro meu sofrimento, porque a gente sofre, aquilo que eu foquei, eu alcancei. Por quê? Porque eu me tornei bitolada por aquela ideia fixa. E para você se tornar essa pessoa bitolada e para você fixar essa ideia e ter ela assim, vivendo, respirando, falando, sabe, no teu ser mesmo, o que você precisa? Você precisa de clareza. Você precisa de clareza e de obstinação.
Eu sou uma pessoa assim dessas obstinadas. Aquilo que eu quero, mulher, eu consigo. Até eu faço até conseguir. E é isso que eu quero trazer aqui pra ti. Sabe, tenha clareza, tenha obstinação. Pega essa ideia, me diz aqui, você tem uma ideia fixa para 2021? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Você tem uma ideia fixa para 2021? É isso que vai fazer diferença na tua conquista. É isso que vai fazer diferença na tua conquista em 2021. Se você tem uma ideia fixa, se você tem algo que você não troca por nada, se você tem algo que olha, que te dá ânimo para acordar, que te faz entender o que você quer, que, sabe, gente, que faz você suspirar, que faz você dormir pensando, que faz você acordar pensando, que faz você andar pensando. É o que eu te falei, os meus filhos 24 horas pensando no presente que eles querem de Natal, e eu não pensava em dar presente para eles, não pensava em comprar nada. Ou às vezes a gente comprar alguma besteirinha e tal, que eu e o Júnior, nós somos desses. Só que o que acontece? Eles estão tão fixos nessa ideia, eles estão tão bitolados nessa ideia, eles falam a todo tempo nesse presente que eles querem no final do ano, que nós vamos dar, que nós vamos comprar. Por quê? Por causa da obstinação deles. Olha pra tua ideia, pra ideia que você tem em 2021. Olha pra tua ideia, ela tem que ser uma obstinação. Ela tem que ser uma obstinação das pessoas. Sabe aquela coisa que eu já falei, talvez você já falou também. Atire a primeira pedra quem não falou. Aquela pessoa dali, ela só estuda. Fala a verdade. Aquela pessoa dali, ela só estuda. Olha, ela passa o dia inteiro estudando. Mas que coisa, por que não vai viver? Fica lá estudando. Você já não falou isso? Aquela ali, aquela mulher só trabalha. Meu Deus, mas que mulher que só trabalha? Ela só trabalha, ela só faz isso, 24 horas, só faz isso. Gente, a pessoa, ela é obstinada por uma ideia. E quando alguém é obstinada por uma ideia, o que acontece? O outro lenha. O outro fala mal. Por quê? Porque se eu não sou obstinada, eu acho estranho o outro ser. Se eu não sou obstinada, eu acho estranho a outra pessoa ser. A Daisy já falou, Daisy é verdadeira igual eu. Eu já falei. Poxa, aquela pessoa dali faz isso 24 horas, só faz isso, não tem mais nada pra fazer não. Eu já falei. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma obstinação. E aquela obstinação vai trazer a realização. Aquela obstinação da ideia dela vai trazer a realização, com certeza, mulher, com certeza. Então, talvez, para pra olhar no teu 2020. Talvez essa sua ideia em 2020 não faltou um pouco de obstinação, não faltou um pouco de ser bitolada. Eu tenho uma temperatura pro que eu tô falando, sabe? Eu tenho umas análises assim, meio louca. Eu começo a ver se eu estou sendo criticada por alguma coisa. Quando eu tô sendo criticada por alguma coisa, isso significa que eu tô obstinada. E se eu tô obstinada, eu tenho certeza que eu vou conquistar. É tão impressionante, gente, mas eu começo a ver assim, sabe, se eu estão me criticando, eu tô vendo o que estão falando, sabe, tô vendo de conversinha, às vezes eu recebo aqui um haterzinho aqui na internet, falando alguma coisa e tal,
Quando eu vejo que tá acontecendo isso, significa que eu tô sendo obstinada, que eu tô ali, ó, imparável no meu objetivo, focada na realização daquilo que eu quero. E aí, quando eu tô assim, obstinada, é natural você ter críticas. Você ter críticas de pessoas que não gostam e de pessoas que gostam de você também. É natural isso, faz parte do processo. Só que quando você tá nesse momento, gente, presta atenção. Quando você tá nesse momento, significa que você tá na realização, significa que você tá próxima da realização. Quando você tá obstinada, é certo, você realiza. Gostei dessa visão, nunca pensei por esse lado. Não é, Dani? É muito tremendo, porque, gente, é natural. Quando eu tô água com açúcar, quando o que eu falo não fede, não cheira, quando o que eu faço tanto faz como tanto fez, quando eu não tô tendo crítica, o que acontece? Gente, não tá fazendo diferença nenhuma. É natural eu não conquistar. É natural não conquistar. Por quê? Porque não tá interferindo na vida de ninguém. Ninguém tá reclamando, ninguém tá falando que eu tô louca, ninguém tá falando que, poxa, só faz isso. Poxa, a Ariane só fala não. Poxa, a Ariane só fala de produtividade. A Ariane só fala disso. Gente, quando eu ouço isso de verdade, antigamente, isso meio que mexia assim, poxa, o que será que eu faço? Será que eu mudo as coisas que eu falo e tal? Gente, eu tenho uma certeza tão absoluta hoje que isso é uma temperatura para indicar que eu tô mais próxima daquilo que eu quero, que eu tô obstinada naquilo que eu quero, que vocês não têm noção. Então, assim, começa a analisar. Você tá muito água com açúcar? Você tá assim, poxa, a minha ideia, eu tenho uma ideia, mas olha, eu guardo segredo da minha ideia. Eu não conto pra ninguém, eu faço escondido, eu faço bem pouquinho pra não atrapalhar, Gente, se é assim, você não vai conquistar. Se é meia boca, você não conquista. Ou é ou não é. Ou você acredita no teu sonho, na tua ideia, naquilo que você quer, ou você não acredita. Ou você faz com toda a força do teu ser, do teu coração, ou você não faz. Então, ou você tá obstinada em conseguir isso que você quer, custe o que custar, ou você não tá. E aí isso não passa de uma vontadezinha, certo? Oi, Fernanda, meu bem, bom dia! Então, gente, para analisar a tua ideia. Amanhã eu vou falar que a Daisy falou aqui que ela tem várias ideias. Eu vou te falar sobre como selecionar essas ideias. Por quê? Porque várias ideias são boas, claro que são boas. Desde que isso não me traga confusão. Por quê? Porque eu tenho que ter clareza. Para eu ser obstinada por algo, para eu conseguir alcançar algo, para eu ter força, um motivo, um propósito para chegar naquilo lá, o que eu preciso, minha gente? Clareza. Eu preciso clareza. Quando eu digo para vocês rodar a fita, quem aqui já me ouviu falar rodar a fita? É porque eu preciso ter muita clareza. Eu preciso ter muita clareza do que eu quero. Aquilo precisa... É a frase que eu disse aqui pra vocês, meus amores. É a frase que eu disse aqui pra vocês. Olha só, eu vou ler aqui pra você ter noção do que eu tô te falando sobre clareza, ó. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela, deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso.
Você tá entendendo? Então, quando eu falo pra você rodar a fita antes de dormir ou ao acordar, você tá olhando, você tá sentindo, você tá vendo a sua ideia. Você tá vivendo aquele momento da realização da sua ideia. Você tá arrepiada de viver aquilo. Você tá emocionada por viver aquilo. Você tá com o coração batendo mais forte porque você tá sentindo aquele momento. Isso é clareza. Eu sei exatamente, gente, a roupa que eu quero estar usando. Eu sei exatamente como eu vou comemorar quando aquilo acontecer. Eu sei exatamente o jeito que eu vou abraçar o meu marido contando aquilo. Isso é clareza. Isso é clareza. Quando eu tenho essa clareza da minha ideia, quando eu tenho essa clareza, eu sou obstinada e ninguém me faz desanimar. Ninguém. Pode ser que até desanima. Poxa, hoje tá difícil, hoje tá complicado, hoje alguém falou isso pra mim, hoje alguém... A gente é ser humano, tá? Ninguém é robô não, tá tudo bem? Ninguém é robô. Tem dia que você tá triste, tem dia que, poxa, olha... Tá difícil, passa dia e parece que o negócio tá tão distante. Ou aquela crítica veio bem assim, sabe? No dia que você tava mal e aí veio a pessoa te criticar. Aí aquela vontade, aquele desejo de desistir bateu na tua porta, como bate na porta de muita gente. Tá tudo bem, nós somos seres humanos. E aí, o que eu preciso fazer nesse dia, mulher? Dormir. Vou dormir. Porque no outro dia eu vou acordar mais forte ainda. Porque no outro dia eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo até conseguir a minha ideia. A minha ideia é fixa, ela não é uma vontadezinha. Então, o que eu te chamo nessa live hoje para você coloque uma ideia fixa para o teu ano de 2021. Estabeleça uma ideia fixa que ninguém te tire do caminho, que ninguém te desanime, que ninguém faça você retroceder. Simplesmente continue até conquistar.